Achei, pronto. Já acessei aqui a professora Rosiane, estou só aguardando ela conectar. Eu tinha entrado também, se eu não me engano, no perfil errado, entrei o perfil ao invés de entrar no perfil da... Nós e nossos embaraços com as tecnologias. Boa noite, querida. Um prazer. Boa noite. Uma felicidade para mim poder estar aqui. Mutumbaxé, meu povo. A bênção para quem é de bênção. É uma honra ter a professora e a Rosiane Rodrigues aqui para abrir o nosso quarto encontro de culturas de axé e já o primeiro xirê dos saberes, que é a primeira atividade do nosso encontro. Né? Ela que teve no primeiro encontro também, participou da mesa de abertura, da conferência de abertura, que foi lindíssima. Né? Então, para a gente, nesse momento, né, que a gente está em isolamento, está mais recolhido, para mim enfim, uma honra ter a senhora aqui com a gente. Pedir desculpas aí pelo atropelo, né, das tecnologias, a gente está aprendendo junto, né? E o povo do terreiro que é mais novo é que salva a vida da gente. Então, muito axé para a gente nessa tarde. A gente vai estar falando hoje, tendo a honra de conversar com a professora Rosiane, que é Yalorixá, aqui no Rio de Janeiro, no município do Rio, né? E a Iemanjá, minha mãe, nossa mãe, mãe de todos. E a gente vai estar conversando um pouco sobre as infâncias do terreiro, né? As juventudes do terreiro também, e as estratégias que são traçadas para enfrentar os racismos religiosos que a gente enfrenta nos nossos cotidianos e como isso é duro para as nossas crianças, né, e para os nossos jovens. E a Rosiane tem uma experiência bem peculiar, né? Tem seus filhos que são de axé também, e tem algumas situações bem complexas. Então, primeiro eu quero que a senhora se apresente um pouco, fale um pouco, para depois a gente começar a nossa conversa, tá bom? Minha velha, sua bênção. Estar aqui é toda minha, né? Que Iemanjá nos abençoe grandemente. Minha mãe Iemanjá, que orienta toda essa construção linda, né? É um prazer muito grande estar aqui com você, dividindo esse momento. Fala um pouquinho de você, Iá. Fala um pouquinho. Bom, eu sou a Yalorixá do Ileaxá Milaió, aqui a casa de Iemanjá, que fica em Jacarepaguá, né? Eu, aos 40 anos, já ebome, né? Já Yalorixá, já com cargo, vou fazer o mestrado, né? E reinicio minha vida acadêmica. E hoje terminei o doutorado em antropologia, fiz o mestrado e o doutorado em antropologia na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, né? Em 2007, na verdade, essa coisa toda começa, né? O meu retorno para a academia começa quando, em 2007, eu perdi a guarda do meu filho caçula, porque a juíza da terceira vara de Jacarepaguá entendeu que, por eu ser do candomblé, eu não tinha condições de criar o menino. Ele tinha 2 anos de idade na época, né? E a juíza, devido ao estudo social feito na minha casa, percebeu que eu tinha assentamentos de orixás dentro de casa. Isso foi parar no laudo da assistente social. Eu fui avaliada pela psicóloga do fórum, e a psicóloga do fórum também disse que, devido à minha experiência religiosa, o meu filho ficaria desequilibrado, está no laudo. O Ministério Público entendeu que o menino não podia ficar sob a minha guarda, porque ele teria problemas psíquicos de natureza irreversível, e realmente determinou a inversão da guarda para o pai, né? E a juíza diz na decisão dela que o pai tinha melhores condições morais de criar a criança do que eu. Tudo isso numa ação que não era uma ação de guarda, era somente uma ação de regulamentação de visitas,
E meu filho foi entregue na delegacia, na 32 DP, no dia 31 de maio de 2007. 30 de maio de 2007. Ele foi entregue para o pai lá. O pai não tinha nenhum desejo de ficar com ele, né? Tanto que me entregou o menino no dia seguinte. Eu acabei ficando presa na delegacia, eu fui detida. Enfim, levei 3 anos enfrentando o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro até para que eu pudesse ter a guarda do meu filho de volta. O meu filho hoje tem 15 anos de idade, é Pegigã de Euá, é Pegigã da minha casa, é Pegigã de Euá, mas serve a casa de Iemanjá. Casa de Iemanjá, né? sim. Pois é, ele serve a casa de Iemanjá, ele foi confirmado pela minha Ialorixá, né? Confirmado aos 8 anos de idade, mas para servir a casa de Iemanjá. Todos os meus 3 filhos carnais são iniciados, né? Sempre estiveram comigo no terreiro, sempre foram crianças de terreiro, né? E esse caso que aconteceu com o pai Marquinhos, que é o meu filho caçula, ele não é um caso raro, Marta. E, assim, é importante que se diga isso. Né? Esse caso de perda de mulheres de candomblé, de mulheres de terreiro, não só de candomblé, mas também da Umbanda, do Omolocô, do Xambá, mulheres de tradições de matrizes africanas, possuem histórias muito similares quando tem algum tipo de demanda judicial com os pais dos seus filhos. Isso não é uma coisa raríssima de acontecer, muito pelo contrário, isso é praticamente uma praxe nas varas de família do Brasil inteiro, né? E não somente com o povo com as matrizes africanas, mas também nós já nos últimos anos identifiquei uma mãe Hare Krishna, que perdeu a guarda do seu filho também aqui no Rio de Janeiro, e um senhor em São Paulo que, por ser iraniano e islâmico, foi proibido, inclusive, de conviver com a própria filha, né? Nossa. Então, a questão, o racismo religioso, né? Eu acho que no caso dos islâmicos, nesse caso específico de garantia de direitos, nós temos aí de garantia não, né? De garantia e preservação dos direitos não dos pais, mas das crianças. Né? Porque sim, nós não estamos falando do direito de pai nem de mãe, né? Nós estamos falando no direito da criança em conviver com os seus genitores, com os seus pais, né? Então nós temos aí uma característica do racismo religioso que destrói muitas famílias, né? Porque esse Estado, né, que tem o dever, né? O Estado existe para defender os direitos dos seus cidadãos, para garantir o direito, para garantir o bem viver dos seus cidadãos. Ele é o primeiro a retirar e a discriminar a partir da dimensão religiosa. Essa foi a questão que me levou, esse foi o grande pulo para que eu pudesse ir para a academia, para entender exatamente por quê, né? Como o Estado brasileiro, que é um Estado que tem um arcabouço legal grandioso na questão das defesas dos direitos humanos. O Brasil é pactuado em vários tratados internacionais, não só na ONU, né? Mas os tratados de São José da Califórnia, da Costa Rica. Enfim, nós temos garantias, no papel nós temos muitos direitos, né? E o que me leva para a antropologia é exatamente entender, né, como que o papel nos garante tantos direitos, né? A Constituição Federal é uma das mais completas do planeta, a Constituição Federal de 88, a questão dos direitos e liberdades individuais, inclusive, é uma das mais completas. E como é que esse Estado, né, que tem essa legislação, na prática promove esse tipo de violência, né, com famílias, né, com pessoas que absolutamente têm os seus direitos sequer reconhecidos, né? Então foi isso que me leva, foi esse caso, foi essa dor, né, que me levou de volta para a academia, de volta para os estudos, para que eu pudesse entender isso.
Na verdade, acho que entendi alguma coisa, mas ainda restam muitas perguntas. Sim, eu acho que é justamente isso que move a gente nas pesquisas, né? A gente está sempre com essa inquietação, sempre com essa incompletude, né? Se a gente é igual no terreiro, né? Se a gente falar que aprendeu tudo é porque já era, está na hora da gente partir. A gente não, né? Então, nas pesquisas, a gente adota essa postura também, a gente, né, de estar sempre questionando. E eu acho extremamente interessante quando você fala da legislação, que a gente tem muita coisa no papel, né, mas a gente vê pouca coisa sendo implementada e direitos sendo garantidos. Esses direitos que estão nos papéis, né, que deveriam nos proteger, e elas não nos garantem, a gente não vê isso sendo colocado em prática, a gente vê também um desconhecimento também de algumas pessoas e até mesmo a omissão, né, de não se propagar que direitos são esses. A gente quase não tem esse movimento nas próprias casas de santo, nas delegacias que atendem os casos de intolerância, a gente não vê essa legislação efetivamente sendo implementada, né? E aí eu queria pensar um pouco, porque quando você está trazendo uma situação muito interessante, porque como eu sou professora, eu trago sempre a ideia do racismo religioso ligado à questão da escola. E aí você está falando para a gente, né, de outros espaços, né, e esse sofrimento da mulher de terreiro, né, da mulher que é de uma religiosidade de matriz africana, ou ameríndia, ou até do catolicismo popular, seja lá como for, de como essa mulher ela é desrespeitada nos seus direitos e isso, consequentemente, suas crianças também são desrespeitadas nesse direito. Né? E aí eu queria que você falasse um pouco dessas legislações, né? O que a gente tem, né, de garantias para pensar um pouco, não precisa falar a lei, mas o que a gente tem, né, de garantias? Nós não temos pouca coisa. Nós temos muitas garantias. Né? No papel, nós temos muitas garantias, começando pela Constituição de 88, né? O artigo 5º da Constituição Federal, que garante, né, os direitos civis, né, as liberdades, o direito de vir, o direito de professar a fé, o direito de ter posicionamento político, o direito de liberdade de expressão, enfim. Começando por ele, também passando pelo que os juristas chamam de legislação infraconstitucional, né, que são as legislações que acabam sendo formadas a partir dos preceitos constitucionais. E aí a gente tem o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante que é a família que orienta religiosamente a criança. A orientação religiosa da criança, ela é dever da família, tá? Ela não é só um direito, ela é um dever da família. E é dever, assim, eu estou falando de orientação religiosa, incluindo aí também os ateus, porque ser ateu é uma certa forma também de orientação religiosa. Você não acredita em Deus, também é uma forma de orientação para a vida religiosa, né? Então, nós estamos aí falando do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante à família essa orientação religiosa. Nós estamos falando também da Lei CAO 7716 de 89, que criminaliza o crime de racismo e de racismo religioso. A lei ela foi atualizada, se eu não me engano, em 97, e ela amplia, né, para as demandas das discriminações étnicas e de religião. Nós temos também aí, nesse arcabouço infraconstitucional, nós temos também a Lei 10.639 de 2003, tá? Que é o que garante o ensino de história da África nas escolas públicas e privadas, em todos os níveis de ensino. Ou seja, do maternal à graduação, você deveria ter... eu estou no terreiro, só para dizer para vocês que eu estou no terreiro, eu estou em casa. Eu imaginei. Eu tenho várias crianças, eu estou com criança em casa,
A gente Tudo tá, bem. nós estamos no terreiro porque a gente está nessa pandemia e é bom colocar isso, né? Nós estamos hoje no terreiro, Marta. É lugar, terreiro é hospital. Sim. Terreiro é lugar de cuidado, terreiro é lugar de amor, de afeto. Nesse momento da pandemia, dessa quarentena, as pessoas estão muito vulneráveis, e não estão vulneráveis apenas nas suas condições físicas, não estão vulneráveis apenas porque estão desempregadas, porque estão com dificuldades financeiras seríssimas. Essas pessoas também estão vulneráveis porque estão com problemas psíquicos sérios, problemas espirituais que se agravam. Então, permanecer nesse momento no terreiro para poder dar cuidado para os meus filhos, né? E não é uma coisa de que a gente fica saindo para um lado e para o outro, mas estamos aqui, né, juntos, cuidando da casa, cuidando das pessoas que precisam de não só de orientação, mas precisam, às vezes, algumas precisam de ebó, inclusive, precisam de coisa para sustentar a cabeça, né? E nesse momento, mais do que nunca, Marta, a gente percebe a importância dos terreiros para o nosso povo. A gente não está fazendo festa, a gente não está fazendo xirê, a gente suspendeu o calendário todo, mas a gente está aqui cuidando dos nossos, cuidando dos nossos filhos, cuidando dos nossos netos, cuidando dos nossos, para que os nossos estejam de pé. Porque no momento em que essa pandemia passar, a gente precisa que o Baluaê garanta a nossa saúde, mas que Iemanjá também garanta o nosso equilíbrio. Nossa cabeça, nosso ori, né? Proteja e segure a nossa cabeça. Então, eu quero dizer para você que tá um bafafazinho, assim, uma confusão, em seis. Só que nós temos o pai Marquinho, que tem 15 anos, mas é um crianção também, e nós temos a meu netinho, que tem 7 anos e está a mãe dele está de resguardo, né? E ele está aqui com a gente. Então, os filhos estão dentro do axé, exatamente para não terem que sair, né? E nós estamos aqui cuidando das pessoas. E é isso que nós fazemos, Marta. Os terreiros fazem isso. A gente cuida da vida dos nossos filhos, não só dos nossos filhos, mas das famílias dos nossos filhos. Né? E isso é uma coisa impressionante, que como nós, né, as igrejas suspenderam as suas atividades, mas nós suspendemos os nossos cultos públicos, as nossas festas, nós suspendemos o nosso calendário litúrgico, mas nós não deixamos um momento de cuidar do físico, de garantir o AG1, de garantir o amparo, de garantir o amor e de garantir o cuidado com os nossos. Eu acho que é esse o momento, sabe, que a gente realmente faz a diferença na sociedade. Eu acho que é então, isso também. Acho que as casas que realmente são conscientes, né, que sabem a prática, a gente estava até conversando sobre isso essa semana, né? O que é ser de candomblé verdadeiramente é isso, né? É você estar cuidando dos seus o tempo inteiro, de quem está em volta dos seus também o tempo inteiro. Né? Então a gente realmente não tem festa, não toca tabaco, mas a gente está lá cuidando, fazendo ebó, bori, alimentando a cabeça. Né? A gente não pode abandonar. E nós somos resistência, como sempre, né? A gente está sempre na resistência e até da alimentação mesmo, né? O nosso AG1 a gente tem que cuidar para que não falte para ninguém nesse momento tão difícil. Por isso até que a gente estava pensando, esse quarto encontro, ele saiu de conversas assim, né? Porque a gente estava querendo fazer lives para apoiar a galera e aí veio a ideia, né? Por que não fazer o quarto encontro, então, todo virtual? Porque o quarto encontro é isso, é trazer o povo de axé, trazer o povo que não é de axé, mas pesquisa axé, para estar trocando, para estar divulgando seus produtos, estar vendendo seus produtos, seu trabalho. Né? Então, acho que é um pouco isso. E também trazendo essas informações que são importantíssimas. Né? Quero agradecer todo mundo aí, Babá já entrou na live também, muito bababá.
Mutumbá, todos os filhos e filhas, amigos. Você vendo aqui esse momento. Então, eu acho que a fala da senhora está sendo assim muito potente, e aí você congelou aqui para mim. E eu acho. Tá oscilando. Ah, voltou. E agora? Voltou. Então, eu acho que se puder. Agora voltou. Acho que você pudesse falar um pouco, então, dessas infâncias, né, que você está acompanhando tão de perto, seus filhos, seus netos, os filhos dos filhos que estão junto, né, com você aí no terreiro, falar um pouco dessas estratégias que você nota neles, né, porque eu acho que quando a gente ensina para os nossos, para as crianças mesmo, o que é o candomblé, fica menos complicado para eles se defenderem em outros espaços, né? E está congelando a beça. Está mudando de lugar, Ia? Acho que está, né? Mas voltou. Fica aqui pertinho. Tá, fica mais claro. Aí. Agora está melhor. Porque eu estava lá embaixo. Claro. Eu estou achando que a internet está falhando. Tava assim, agora tá legal. Então, eu queria que você falasse um pouco da experiência que você tem e até das pesquisas que você foi fazendo, o que foi percebendo dessas estratégias que vão sendo construídas nesses cotidianos de violência com a gente, né? E aí eu não estou falando só da violência física, mas da violência verbal, psicológica, né? Quais são esses? Se você percebeu algumas estratégias que são traçadas, essas crianças conseguem, esses jovens conseguem traçar para passar por isso? Está oscilando, mas volta já. Falando, o que eu faço? Pode continuar que a gente está te ouvindo. Tá bom, minha filha. Você está me ouvindo? Pode continuar que a gente está te ouvindo. Tô te vendo e tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tá me vendo? Tô. Você tá me ouvindo? Tô te vendo e ouvindo. Tá. Então vamos lá. Bom, eu na verdade eu não pesquiso candomblé, né, Marta? Minhas pesquisas são voltadas para a área de poder e política, né? Mas assim, apesar de estar olhando o poder e política a partir do terreiro, né? Eu penso que tem algumas questões que esse racismo estruturante, né, que são muito naturalizados por nós, inclusive, né? É muito comum a gente ouvir as pessoas que estão nos terreiros, inclusive as pessoas que já são iniciadas, né? Isso não deve ser uma coisa que aconteça somente numa casa ou outra. Eu acho que isso é um fenômeno muito comum dentro do candomblé, que é ouvir que meu filho não vai fazer santo. É muito comum a gente ouvir isso, né? Essa coisa de que que a criança tem que crescer para que a gente possa iniciar, ela tem que ter escolha, né? Isso é uma coisa muito interessante quando a gente faz a comparação com o batismo católico. Sim. Ou seja, né, o batismo católico ele já é compulsório. Né? Se você é católico, você pega a criança com 2 meses de idade, 3 meses de idade, leva lá, batiza, ou até com 1 ano. E isso vira uma grande questão quando nós estamos falando de uma iniciação para orixá, ou para vodum, ou para inquícios, né? Porque parece que é uma grande criança ainda muito jovem para orixá, porque é uma porque não se sabe que a criança conseguiu ou não orixá. E isso parece um cavalo de batalha por essa questão. Agora, ninguém pensa o seguinte, estamos batizando lá. Agora.
Quando nós dizemos, quando a gente ouve, e assim, eu não ouço uma nem duas, eu não ouço isso, né? Eu ouço isso de várias pessoas. Ah, eu fiz o santo para não deixar meu filho entrar no terreiro. Gente, o que faz bem para pai, o que faz bem para a gente, tem que fazer bem para os filhos da gente também. Eu tenho 3 filhos de terreiro, né? Que foram. Hoje eu tenho o meu mais velho está com 27 anos, né? O primeiro bori dele foi aos 7 anos de idade. Hoje ele está confirmado, ele é Ogã, também Ogã de Euá para servir a casa de Iemanjá, né? Minha filha está comigo no. E Rosiane, vou pedir para a senhora só voltar um pouquinho, porque está congelando muito. E aí a gente perdeu uma parte da sua fala. Agora mesmo está congelada. A gente está perdendo muitas partes da sua fala. Vou até perguntar, será que é melhor desconectar e chamar ela de novo? Que agora congelou de vez, a gente não te ouve mais, só vê sua imagem. Que é uma casa eminentemente. A gente não ouviu a senhora, parou, congelou. Congelou quando a senhora ia começar a contar do seu filho. Tem como voltar um pouquinho? Estava congelado. Com relação à história do Marquinhos? Não, do mais velho. Você começou a falar da questão da família, que a família não quer iniciar quando criança. Não sei se é a minha ou se é a tua está congelando. Tá ruim a internet, tá oscilando. A minha tá boa. A sua que tá complicando. Vamos fazer o seguinte, desconecta para eu te chamar de novo. Tá bom, vou fazer isso. Ai, que eu te chamo de novo. É aqui no xizinho, né? Peraí. Pronto, eu vou chamar ela de novo. Para ela poder... Pronto. Vamos lá, só aguardar um pouquinho e aí a gente pede para ela voltar um pouco a fala. Não vamos sair não, viu, gente? Fica aí que ela já está voltando. Pronto. Aí eu vou pedir para você só retornar a sua fala um pouquinho para o que você estava falando das famílias que são de terreiro, mas não querem iniciar seus filhos, né? Pois é. Não, e que tem muita tá oscilando muito. Eu acho que onde você estava um pouco melhor seu sinal. Tá? Você congelou para mim, Voltou. Meu sinal voltou. Tá muito. Tá oscilando bastante. Ai. Tá congelando bem. Tira do Wi-Fi aí para vovó. Tira do Wi-Fi. Tira todos os telefones do Wi-Fi aí para vovó, por favor. Isso, a gente vai aguardando. Que pelo computador é mais fácil, né? Pois é, mas aqui, pelo computador a gente não consegue te adicionar aqui. Só pelo celular. Eu espero que fique melhor agora. Então tá. Então, se você puder voltar um pouquinho para começar, para retomar a questão das famílias que são de axé e ficam com um milindre para iniciar, né? Sim, isso para mim é racismo estrutural. Esse racismo que a gente precisa conviver e a gente naturalizou esse racismo, né? Porque a iniciação de uma criança é infinitamente menos trabalhosa do que a iniciação de um adulto, né? Uma criança não fica de qual é o preceito que uma criança pode ter, né? Qual é o grande drama de um preceito para uma criança?
Né? Iniciar uma criança é muito melhor, até porque ajuda, inclusive, a incutir os valores, o respeito à vida, o respeito à natureza, o respeito às mulheres. Né? Eu tenho essa experiência porque eu tenho 2 filhos homens, né? 2 filhos homens criados dentro de terreiro, crianças de terreiro. E é bastante visível que o menino, o homem criado no terreiro, ele tem esse machismo tóxico, essa masculinidade tóxica, essa construção que faz o homem, né, esse homem tóxico que não respeita a feminilidade, que não entende o que é a importância da mulher. Isso é uma das questões, né? A forma como lidar com a natureza. Você está quase congelando de novo. Oi? Já voltou. Né? Então, assim, eu vejo que as crianças, né, de terreiro, quando se tornam adultos, primeiro que se tornam adultos mais conscientes, né, Marta? Se tornam adultos mais respeitáveis e respeitadores, né? Não só com os outros, mas com as mulheres, com a natureza, nas suas relações como um todo. O terreiro forma para a vida, né? O terreiro forma as pessoas, forma a criança para a vida, né? É uma construção, essa criança é uma construção coletiva, porque o terreiro ele é coletivo e ele tem vários pais e várias mães e vários tios e várias avós, né? E isso torna com que ele se sinta parte de alguma coisa muito poderosa e potente. Isso faz com que ele sinta, ele experimente a sensação de ser querido e de ser cuidado pela sua coletividade. E isso é algo fundamental na construção de uma personalidade, da personalidade da criança e das próprias práticas sociais que ela vai ter, porque ela sai de um indivíduo, né, dessa família pequenininha, essa coisa egóica, egoísta, né, e amplia o horizonte. Né? É óbvio que a percepção de Yalorixá e Yalorixá, eu tendo a ter, né, que as crianças lidem com esse tipo de racismo de uma forma muito consciente, talvez mais consciente. E a senhora tá congelando de novo, congelou. Eu vou sugerir aqui que enquanto ela vai reconectando, se vocês quiserem ir fazendo algumas perguntas, enviando algumas perguntas, que a gente já está com 15 minutos quase para encerrar, a gente já vou anotando aqui algumas questões, se vocês quiserem levantar, para ver se ela consegue mudar de lugar, porque tá muito congelado. Então, seria legal se vocês pudessem, quem quiser, estar enviando alguma questão para a gente estar conversando, dialogando um pouco mais. Deixa eu ir tentar adicionar de novo. Obrigada, gente, que eu não cumprimentei ainda. Pessoal que está entrando agora. Não estou achando o nome dela aqui de novo. Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Ela está falando aqui. Pois é, alguém deve estar
Tô só aguardando ela responder aqui. Ela não retornou. Bom, gente, essa é a nosso primeiro xirê dos saberes, né, desse quarto encontro, é a abertura. Na sexta-feira a gente vai começar a postar as oficinas e as atividades aqui também na página do Instagram, para quem estiver interessado em estar participando das oficinas. Isso vai ser o post das sextas-feiras, e a gente é, vai ter também aos domingos os posts com a galera que trabalha, que tem lojas, que tem ateliê, que fazem alguns trabalhos de autocuidado também. A gente vai estar postando isso aos domingos, né? Então, toda quarta, nesse mesmo horário, às 5h30, aqui nesse perfil, eu não vou não vou errar a entrada do perfil. A gente vai ter conversas. A próxima conversa vai ser com o Dofano Tarcísio, de Oxóssi. Estou tentando acessar ela aqui de novo. A gente já está com uma programação atualizada, que é a chamada que tá em laranja, rodando, que é a mais atualizada, com as pessoas que vão estar participando das nossas lives, dos nossos xirês de saber. Eu acho que a professora não está conseguindo conectar de novo. Estou chamando ela aqui pelo WhatsApp, para a gente tentar continuar. Se for o caso, a gente até abre uma outra sala, tá bom? Porque a conversa estava muito boa. E essas experiências com as infâncias e crianças de terreiro sempre nos interessam muito, principalmente nesse momento, né? Que a gente vive a questão de violências, de esse racismo religioso tão forte, quase que institucionalizado, né? Como se o país todo fosse de uma só religião, todos fossem cristãos. Então, é bem interessante a gente. Te chamei, professora.